Crises de pânico e ansiedade na gestação, 21 semanas. O que é recomendado nesses casos? Qual tipo de remédio seria menos prejudicial para o bebê? Pode-se tomar apenas remédio de emergência? Muitas pessoas têm a ideia de que não se pode tomar nada na gestação e que vai prejudicar o bebê, vai fazer malformação, vai ter problemas diversos. É fato que na gestação, o ideal, se a gente for pensar, é comer e tomar água. Se for pensar em nutrição e naquilo que é ideal para um corpo. E isso não é ideal só para uma gestação, é ideal para a gente. Mas a gente sabe que o nosso sistema, o nosso modelo de vida, uma série de outras coisas faz com que a gente desenvolva isso, inclusive por genética, e por vivências que se tem necessidade de algum tratamento. E aí, na pergunta da Renata, ela quer saber o que é recomendado. O recomendado é que você consiga fazer psicoterapia, técnicas de respiração e relaxamento e exercício. Recomendado, pontualmente, sem medicamento? Isso. Não deu, tenho crises, tô mal, tô precisando ser medicada. Existem remédios, pensando em psicotrópicos, em prescrição de remédio psiquiátrico. Existem remédios que a gente evita e remédios que a gente tem preferência. Preferências na gestação, baseados nos trabalhos, nas recomendações de protocolos aí na psiquiatria, a gente tem preferências e eu vou colocar os nomes para você aqui. Por sertralina, por escitalopram, preferência por citalopram, nortriptilina e imipramina na gestação. A gente evita, em primeiro lugar, o uso de outros medicamentos como a paroxetina. Mas existem casos em que você precisa usar até um medicamento que está na nossa lista de evitáveis. Por quê? Porque a gente já sabe, gente, e por uma série de trabalhos e estudos sobre o sofrimento psíquico e o sofrimento corporal, que a ausência de tratamento da mulher num quadro psiquiátrico durante a gestação gera maior prejuízo para o bebê do que qualquer tratamento que ela possa fazer. O bebê sofre com quadros depressivos da mulher, com quadros de ansiedade da mulher, porque toda aquela descarga, todo aquele processo de descarga de adrenalina, de aumento do cortisol acontece ali naqueles corpos, esse binômio que a gente chama mãe-bebê, é extremamente importante da gente pensar junto. Então, esse bebê está em sofrimento. Se você tiver a necessidade de usar medicamento, você precisa, porque a ausência de tratamento altera inclusive o desenvolvimento do bebê. E o desenvolvimento ligado ao crescimento do bebê, ao cérebro do bebê, ao que ele, inclusive, vai apresentar aí em primeira infância. Isso é um mito, Para muita gente, a ideia de que não pode tomar porque vai gerar uma malformação, a gente só precisa ter cuidado do que vai tomar. Existem estratégias naturais de ansiedade ligada à gestação? Existem. Eu não vou falar sobre elas diretamente aqui, porque não existe na liberação dos protocolos de tratamento de transtorno de pânico, pensando naquilo que está estudado de longa data, e as pessoas podem sair aí tomando tudo, mas a gente precisa ter cuidado quando precisa do tratamento e quando não faz, porque se não fizer, a gente tem um bebê prejudicado. E não são poucos, tá, gente? A negação do tratamento na gestação pode ser a negação de uma qualidade de vida para esse bebê que vem, porque não é justo, nem certo e nem saudável que um bebê em formação ali, em 9 meses que ele vai passar, ele fique em sofrimento com as alterações hormonais dessa mulher e o quadro dela. E fique tranquila sobre isso, porque isso a gente já tem certeza dentro da psiquiatria há muitos anos, e você pode fazer o tratamento, que você pode usar medicamento e de forma cuidadosa e aqueles que são indicados. Eu posso tomar só remédio de emergência? Pode sim, só usar remédio de emergência. Como, por exemplo, a pessoa pensa, nossa, na gestação não pode tomar tranquilizante. Numa situação de crise, numa situação em que a mulher está ali com sobrecarga cardiovascular, em uma tensão absurda, em uma crise de pânico, por exemplo, ela pode sim tomar um medicamento. É muito mais prejudicial para o bebê se ela não tomar e não desativar o circuito. E aí, você tem como ficar tomando só o remédio de emergência? Aí não dá, porque você vai sofrer muito ao longo da gestação. Existe uma alteração hormonal que já é difícil nesse período. Então não dá
para ficar só tomando remédio de emergência, mas pode tomar remédio de emergência. Isso é importante que você saiba, porque as mulheres, isso é uma coisa que pouco se fala, as mulheres se sentem muito culpadas quando elas precisam de tratamento medicamentoso na gestação, porque elas têm muito medo. A gestação já tem uma série de dúvidas e a gente tem de fato que usar o mínimo de coisa possível, né? Especialmente para deixar o corpo voltado somente para o crescimento e desenvolvimento desse bebê. Mas se tiver necessidade, de fato, tem que usar. E a gente tem alguns remédios que a gente evita. Eu citei a paroxetina, mas a gente evita venlafaxina, né, clomipramina. Obviamente, quem estiver prescrevendo para você vai fazer uma escolha boa para você, com o menor risco possível, mas não fique usando só remédio de emergência, porque você vai sofrer muito e gerar um sofrimento para o próprio feto.